Boa noite, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Que bom que vocês estão aqui. Nós queremos mais uma vez adorar ao Senhor. Nós queremos te convidar a mais uma vez a prestar culto a Deus aí na onde você está, na sua casa. E eu queria te convidar a fazer isso com alegria. A Bíblia fala assim: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia também fala que por certa vez Davi vinha trazendo a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Você sabe o que é mais legal? Aquele rei, ele vinha à frente da arca, à frente da presença, dançando e celebrando ao Senhor com alegria, porque ele estava feliz, porque ele estava com a presença de Deus. Então nessa noite, eu te convido a fazer isso, adorar ao Senhor em alegria, levantar o altar aí onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse amor leal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em todas as coisas. Mesmo, Senhor, se o mar se enfurecer contra as nossas vidas, nós sabemos que o seu amor vem de encontro ao nosso coração para nos amparar, para nos abraçar. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Senhor, por esse livre acesso que nós temos. Pai, nós queremos adorar ao Senhor, nós queremos entrar, Senhor, na sua presença com alegria, com ânimo. Nós queremos adorar ao Senhor e dizer o quanto o Senhor é digno da nossa adoração. Jesus, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor. Nos leva, Senhor, a este lugar, Senhor, de intimidade, Pai. Para, Senhor, que nós possamos dizer que mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Pai amado, para que nós possamos dizer que uma coisa nós temos pedido. Nós queremos estar na sua presença, nós queremos estar neste lugar onde nós encontramos o Senhor, onde nós vamos de encontro ao seu coração. Nós queremos entrar, Senhor, neste lugar, Deus, aonde, Pai amado, nós encontramos paz, onde nós encontramos descanso, onde nós encontramos este amor leal, Jesus. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar.
está neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Graça e paz, que bom que você está conosco, que tempo gostoso de adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar agora, como um ministro do Evangelho que você é, um discípulo de Jesus, a levar essa palavra que está sendo ministrada a todos os seus amigos, a todos os seus familiares. Por isso, compartilhe o link desse vídeo. Vamos enviar a palavra de Deus para todos os nossos conhecidos. Sabe, o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que nos sustenta em meio a toda a dificuldade, e é muito lindo ver a graça e a misericórdia de Deus nesse tempo de pandemia, como Ele está nos sustentando. Por isso nós devemos continuar honrando ao nosso Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vai estar aparecendo aqui no vídeo nossa conta, onde você pode entregar os seus dízimos e as suas ofertas. E muito importante, tire uma foto do comprovante e mande para o número de WhatsApp que também está aparecendo no vídeo. Se você não conseguiu anotar agora durante esse vídeo, ele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E agora vamos receber mais do Senhor, que você seja abençoado por essa palavra. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso culto. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, mas antes de eu compartilhar uma palavra de Deus, eu quero fazer um convite a vocês.
nós terminamos uma série pelo Facebook chamado Jesus e os seus discípulos. Nós estamos começando outra série falando a respeito sobre os profetas. E eu quero fazer um convite a vocês a estarem conosco todos os sábados às 7h30. Nós vamos estar com essa série falando dos profetas. E eu queria fazer esse convite a vocês. Será a bênção. Eu creio que há uma palavra de Deus para a vida de vocês. Amém? Essa noite eu quero compartilhar com vocês algo que nesses dias o Senhor Ele tem ministrado no meu coração, falando a respeito do povo de Deus, o povo de Israel. Eu creio que todos nós já conhecemos essas histórias deles. Sabe, eu creio que de alguma forma você já ouviu, até mesmo pessoas que não são crentes já ouviram a história do povo de Deus, as 10 pragas, sabe, o maná do céu e várias outras coisas que aconteceram com ele. Mas o que Deus tem ministrado no meu coração esses dias é o momento da vida desse povo, o povo de Deus, que eles estavam passando um beco sem saída. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Na frente deles havia um mar vermelho, atrás do faraó, e eles estavam cercados. E o que fazer quando nós passamos por essa situação? É isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Então, abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Os versículos, vamos ler alguns versículos aleatórios. Êxodo 14, versículo do 1 ao 4. E depois nós vamos ler do 10 ao 16. Amém? A palavra de Deus diz assim, lá em Êxodo 14, versículo 1 ao 4. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdido no deserto. E eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então derrotarei o rei e os seus exércitos, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Lá no versículo 10, diz assim: e os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam, acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e os seus exércitos marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus. E, ó Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que vocês nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenha medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. E eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos. E eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todos os exércitos, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus. Amém? Feche os seus olhos, que essa noite o Senhor possa falar ao seu coração. Pai, essa noite nós queremos colocar a Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que seja a Tua palavra a ministrar a Tua igreja, Pai. Que no momento em que nós estivermos em dificuldade, em luta, nós
confiamos em Ti, nós colocamos nosso coração a Ti. Pai, que essa noite, Pai, o Senhor venha individualmente e coletivamente ministrar o coração da Tua igreja. Que o Senhor possa me usar para que eu possa trazer uma palavra de Deus para a vida da igreja. Em nome de Jesus. Amados, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual tem sido a sua expectativa nesses dias em que nós estamos passando? Expectativa é o desejo para que algo possa acontecer. É a situação de que algo possa acontecer. Qual tem sido as suas expectativas nesses dias? Talvez, individualmente falando, uma cura, uma restauração. Talvez seja algo coletivo daquilo que nós estamos vivendo. Qual tem sido as suas expectativas nesse dia? A expectativa do povo de Deus naquela época era sair do Egito, era parar de ser escravo. Lá em Êxodo 1 fala que quando José do Egito morre, o povo está ali, e aí que aparece um novo rei, e esse novo rei não conhece José, e ele então começa a ver quão numeroso é o povo de Deus, e começa a afligir o povo, e o povo começa a clamar. E lá em Êxodo 2 fala que quando esse rei morre, o povo continua escravo, e eles começam a clamar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele lembra da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o Senhor prepara o libertador. E todos nós conhecemos essa história. Depois das 9 pragas, na 10ª praga, que foi a morte dos filhos primogênitos, o povo começou a sair. O povo começou a sair do Egito, alegre, saindo daquele lugar de escravidão, sem deixar nenhuma unha para trás. E eles começam a sair do Egito, e eles começam a ir a um deserto, até que chega nesse momento, em que o Senhor pede para eles voltarem. Como assim? Eles estavam indo rumo à terra prometida, aquilo que o Senhor tinha estabelecido para eles, e o Senhor pede para que eles voltem, e acampem num lugar chamado Pi-Hairote, que significa beco sem saída. Aquele momento que eles estavam vivendo, era um momento de êxtase, a qual eles estavam saindo do Egito, e o Senhor pede para que eles voltem, e acampem num lugar cercado. Na frente havia o Mar Vermelho, e atrás havia vindo o faraó. E quando o povo avista o faraó, eles começaram a tremer. Eles começaram a ficar com medo. A primeira coisa que eu quero compartilhar e falar com vocês, é que vocês entendam, é que quem colocou eles naquele lugar que eles estavam passando foi o próprio Deus. Eles estavam debaixo da palavra de Deus. Foi o Senhor que tinha colocado eles naqueles momentos que eles estavam vivendo. E aquele momento que eles estavam vivendo, era o momento que eles deveriam confiar no Senhor. Amado, quando nós passamos por becos sem saída, quando não há o que fazer, nós precisamos confiar no Senhor. Eles estavam vivendo esse momento porque o Senhor quis. Eles só precisavam confiar em Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Num beco sem saída, quando não há o que fazer, quando você se encontra trancado, não há saída, confie no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Salmos 62:8, diz assim, confie nele todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu quero repetir de novo o que a palavra de Deus diz assim, confie nele todos os momentos, ó comunidade cristã de Serrana, confie no Senhor, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? A pergunta é, quantos de nós temos confiado no Senhor? Quantos de nós temos confiado quando nós passamos por lutas, por dificuldade? Será que nós confiamos no Senhor?
Será que quando nós perdemos o nosso emprego, será que nós confiamos no Senhor? Será que quando nós passamos por uma enfermidade, será que nós confiamos no Senhor? Deixa eu ilustrar aquilo que eu quero falar. Conta-se que um homem subiu no alto de um prédio, e ele pegou um cabo de aço, ele esticou esse cabo de aço de um prédio a outro. E esse homem, ele começou a atravessar esse cabo de aço. E a multidão que estava lá embaixo começou a ficar eufórica, alegre, porque nunca tinha visto aquilo. Fala, como assim? O cara atravessando, sabe, esse cabo de aço, ele começou a atravessar e ele voltou. E quando esse homem ele volta, ele desce lá embaixo. Ele desce lá embaixo e ele avista uma senhora. E ele chega nessa senhora e pergunta: a senhora acredita que eu consigo subir lá em cima de novo e eu consigo atravessar? Ela: é claro que eu acredito. Daqui a pouco ele perguntou de novo para essa mulher: você acredita que eu consigo subir lá em cima, pegar um carrinho de mão, uma carriola, e consigo atravessar com essa carriola? Então ela respondeu: eu acredito, você consegue fazer isso. E mais uma vez ele indagou aquela mulher, perguntando: a senhora acredita que eu consigo fazer isso, subir lá em cima com uma carriola, com uma pessoa dentro? E ela: eu acredito que você consegue. Então ele fez para ela um chamado: a senhora quer me ajudar nesse número, a entrar dentro dessa carriola e me ajudar com esse número? Ela imediatamente respondeu a ele: de jeito nenhum. Aquela mulher, ela acreditava que aquele homem podia fazer aquilo. Ela acreditava que ele podia pegar aquela carriola e passar com uma pessoa, mas ela não confiava. Da mesma forma nós acreditamos que o Senhor, Ele faz milagre, nós acreditamos que o Senhor, Ele cura, Ele restaura, mas quando nós estamos passando por lutas, por dificuldade, nós não confiamos em Deus. Você tem confiado no Senhor? Nós precisamos confiar no Senhor, como Abraão confiou no Senhor, entregando o seu filho, o seu próprio filho, o seu melhor ao Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 22, que eu gostaria que vocês abrissem, Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e disse-lhe a Abraão, esse lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho único, filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriã, e oferecerei ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imediatamente Abraão pegou e começou a preparar tudo, preparar a lenha, preparar os criados. Ele não pensou duas vezes e ele foi para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Interessante que lá em Gênesis, sabe, Gênesis fala que quando Gênesis 12, 1, fala que quando Deus chama Abraão, para Abraão largar tudo, largar sua família, olha, larga tudo, vem e me segue, que através de ti eu farei uma grande multidão de pessoas. Deus faz um chamado a Abraão, chamando ele para deixar tudo e ir a uma terra que ele ainda iria mostrar a ele. Cara, Deus pede para Abraão abandonar a sua casa, a sua parentela, os seus parentes, todos aqueles que ele amava, para ir a uma terra que ainda ele nem conhecia. Isso fala a respeito de confiança. Isso fala a respeito de confiança. Você tem confiado no Senhor? Salmo 112, 7 diz assim: não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Abraão não tinha medo de nada. Abraão, ele confiava em Deus. Por isso, quando o Senhor pede o seu filho, ele não teme, ele faz. E é interessante que quando Abraão vai no local com o seu filho, Isaque então vê naquela cena e fala: pai, como assim, pai?
A lenha está aqui, as brasas estão aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Nota-se que esse momento em que Abraão estava vivendo, o momento da vida dele, ele não tinha o que fazer. Foi o Senhor que pediu o seu filho. Ele foi lá, ele confiou no Senhor. Mas Abraão, ele lançou uma palavra que eu quero lançar sobre a sua vida. Abraão disse: Deus proverá. Amados, Deus proverá sobre a sua vida, amado. Eu creio nessa palavra, eu creio que Deus proverá no momento da luta. Talvez você essa noite está me ouvindo, talvez você esteja nesse momento conturbado, num beco sem saída, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Talvez você esteja vivendo esse momento, desempregado, e você sabe de quem que eu estou falando. Talvez você esteja vivendo esse momento, mas o Senhor está dizendo: olha, confie em mim, confie em mim. Abraão não temia nada, porque ele confiava no Senhor. Abraão, quando o Senhor faz esse chamado, sai da tua parentela, do meio do teu, e vai a uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele tinha confiança em Deus, ele abandonou tudo e seguiu, porque ele confiava em Deus. E quando o Senhor pede o seu filho, ele não pensa duas vezes, porque a confiança dele não estava em carro, nem em boi, mas a confiança dele estava no Senhor. Onde tem sido dada a sua confiança? Onde você tem colocado a sua confiança? Deus proverá, amados. No beco sem saída, Ele proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, Ele proverá. Hebreus 3:8 diz: olha, não endureça o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. O povo era para passar um tempo rápido no deserto, mas o povo endureceu o seu coração. O povo começou a questionar a Deus, e ficaram 40 anos no deserto. Não endureça o seu coração na provação. Não endureça o seu coração quando você estiver passando por um momento de dificuldade. Quando você estiver passando por um momento que você vê que não é mais pela sua força, que não há o que você fazer. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Eu creio que Ele de alguma forma vai poder te sustentar nesse momento de provação, nesse momento de luta. No verso 12 de Hebreus 3 diz assim: olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que afaste de Deus vivo. É isso que faz quando nós estamos passando por um beco sem saída. Faz nós desacreditarmos de Deus. Cuidados, irmãos. Cuidado com esse momento de luta, de dificuldade que você passa. Confie nele. Essa situação que você está vivendo, ela não é para a morte, ela é para a glória de Deus. E foi isso que Moisés falou para o povo de Deus. Olha o que Moisés disse lá no versículo 14, versículo 4, Êxodo 14, versículo 4. Eu endurecerei o coração do faraó, para que o persiga, e serei glorificado. Amém? A tua vida está no controle do Senhor. Ele preparou tudo isso para mostrar a sua glória. A tua luta, os seus dilemas têm um propósito: Deus será glorificado. Amém? A sua vida deve ser vivida, até mesmo suas dores, para a glória de Deus. O mundo verá através das suas lutas, através da sua dor, que há Deus na sua vida. Ele proverá. Confie, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeste. Ele é fiel para cumprir. Confie no Senhor, amado. Confie no Senhor. Sabe, o beco sem saída, quando nós nos encontramos nesse momento,
Nós começamos a questionar a Deus. Nós lemos lá em Êxodo 14, a partir do versículo 10, que fala que o povo começou a clamar ao Senhor, mas a questionar a Moisés: por que tu tirou nós do Egito? Por que tu não deixou lá? Era melhor morrer lá. Olha aí o que nós estamos passando. Olha as lutas, as dificuldades que nós estamos aqui. Olha o faraó atrás de nós. Eles começaram a questionar. Sabe, em momento de luta, em momento em que nós passamos de aflição, nós começamos a questionar, a duvidar de Deus. Quando se lembra de João Batista? João Batista estava preso numa prisão. E João Batista começa a duvidar de Jesus. Ele chama 2 discípulos: olha, vai lá e pergunta se era ele mesmo que deveria vir ou se nós deveríamos esperar outro. Mas aquele momento que João Batista estava passando, ele estava numa prisão, enquanto Jesus estava fora. Momento de aflição, de luta, em que João Batista estava passando. Interessante que João Batista foi aquele que viu o Senhor, que batizou o Senhor, que viu o Espírito Santo descer como pomba. João Batista foi aquele a qual ouviu Deus falar: esse é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. João Batista foi aquele que dizia: olha, haverá alguém depois de mim que eu não sou digno nem de amarrar a sandália do pé dele. Mas esse momento em que João Batista estava passando, ele estava numa prisão, passando por lutas de dificuldade. E ele queria saber se era Jesus mesmo ou se nós deveríamos esperar outro. E olha a resposta de Jesus. Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Versículo 21. Olha o que diz, depois do momento em que João Batista manda 2 discípulos ir lá e perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se deveria vir outro. Então, o que Jesus falou, Jesus não respondeu: olha, fala para ele que eu sou. Mas Jesus mostrou para ele quem ele era. Olha o que diz lá em Lucas 7, 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia e de flagelo e de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João o que viste e ouviste: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciam-lhes o evangelho. E bem-aventurado aquele que não acha a mim motivo de tropeço. Amém? João Batista estava com dúvida, com questionamento pelo momento que estava vivendo. E Jesus então mostrou para ele que ele era aquele que havia de vir. Ele era aquele que tinha o poder para curar, para restaurar. Sabe, nos seus questionamentos, na sua luta, coloque o Senhor em primeiro lugar. Ele mudará a sua vida, a sua história, a partir do momento que você deixa que Ele trabalhe na sua vida. A resposta de Jesus para nós esta noite é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a resposta para o Senhor essa noite para nós. Está com questionamento, está com luta, dificuldade, vinde a mim. Está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Está com dúvida, vinde a mim. E eu te aliviarei. Eu te aliviarei. O Senhor, Ele quer te aliviar de todas das suas aflições. Quando você estiver como esse povo, cercado, que não há o que fazer, que você, às vezes de questionar o Senhor, vá até Ele, vinde a mim. Se você está cansado de sofrer, se você está no lugar onde você não vê mais jeito, vá até Ele. Vá até Ele.
Não tenha medo. Não tenha medo, fique firme. Foi essa palavra em que Moisés lançou. Moisés lançou para o povo dele, lá em Êxodo 14:13. Êxodo 14:13. Porém, Moisés respondeu: não tenha medo, fique firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Não tenha medo, amada. Não tenha medo. Diante do faraó, diante das situações que estejam acontecendo na sua vida, não tenha medo. O Senhor lutará por você. Fique firme. Creio que nós veremos o livramento do Senhor. Não tenha sequer menção de questionamento sobre Deus. Lança sobre Ele todas as suas transgressões, todos os seus medos, todas as suas dúvidas, que Ele vai te aliviar. Sabe, quando nós estamos nesse momento, e era aquele momento que o povo de Deus estava vivendo, era um momento que eles estavam atravessando, eles estavam eufóricos, alegres, e o Senhor pede para que eles voltem. E quando eles voltam, eles ficam encurralados naquele lugar. E aí chega um momento em que eles olham para trás e começam a ver o faraó, e eles começam a ficar nervosos, sabe, com a situação que ele estava vivendo. Começaram a questionar Moisés. A primeira coisa que nós fazemos, nós clamamos a Deus e começamos a questionar as pessoas. Foi esse momento em que o povo estava fazendo, clamando ao Senhor e questionando de Moisés. É o que nós fazemos hoje. Nós clamamos ao Senhor, mas nós questionamos nosso líder, nós questionamos as pessoas que estão próximas de nós. E aquele momento era o momento que eles estavam vivendo. E Moisés lançou essa palavra ao coração deles: olha, não tenha medo, confie no Senhor. Ele lutará por você, você não vai precisar fazer nada. E sabe, e aí o Senhor, lá em Êxodo, fala para eles uma coisa interessante. Lá em Êxodo 14:15, diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levanta o bastão e estenda sobre o mar, a água divirá. E os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. E eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos. E eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. Amém? Porque clamas a mim, amados. O Senhor já tinha lançado uma palavra. Sabe, o Senhor já tinha lançado aquela palavra e precisava do povo simplesmente marchar. Porque clamas a mim, marche. Por que nós temos clamado ao Senhor? Sendo que Ele já deu vitória naquilo que nós estamos passando. Só marche. Não pare. Talvez você esteja passando por esse momento em que você está vendo perseguição. Você olha para trás e você vê perseguição sobre a sua vida. Você olha para frente e você vê portas fechadas. Talvez você esteja vivendo esse momento. Mas o Senhor essa noite está dizendo: marche. Não desista. Desistir não é opção para aqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro. Não desiste, caminhe, continue, não pare. A palavra já foi lançada, só continue, não pare. Quando você estiver passando por esse beco, por esse momento de dificuldade, não pare. Continue. Sabe, num momento de beco sem saída, nós temos que continuar. Não podemos parar. Quando não há o que fazer, coloque sobre aquele que pode fazer.
Quando se lembra de Jairo? A sua filha estava doente, ele saiu correndo atrás daquele que poderia fazer. Então Jairo encontra Jesus e fala do seu problema, e ele volta com Jesus. No meio do caminho, Jesus faz um milagre, né? A mulher que tocou em Jesus, o fluxo de sangue. Então, Jesus vai para a casa de Jairo, e quando chega lá, os seus criados chegam nele e falam: olha, pare de amolar o mestre, já não há o que fazer. E Jesus lançou a palavra: olha, ela não está morta, ela vive. O Senhor quer trazer vida àquilo que está morto sobre a sua vida essa noite. Aquilo que está morto, o Senhor, Ele quer trazer vida, amados. Sabe, essa doença, essa situação que você está passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Aquele momento que o povo estava passando, aquela situação não era para a morte. O Senhor iria confundir os exércitos, para que Ele fosse glorificado. Essa situação, esse momento que você está passando, não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe, que essa noite você possa entender isso, que essa situação, quando você está vivendo, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Amado, quando nós passamos por momentos de turbulação, de situações em que nós nos pegamos em um beco sem saída, sem saber o que fazer, nós ficamos parados, prostrados. Sabe, eu lembro dessa passagem da mulher de fluxo de sangue. Se ela tivesse parado, se ela não tivesse, sabe, ido até Jesus, ela não teria sido curada. Ela tomou uma atitude. É uma frase que diz: se quiser ser tratado de forma diferente, faça diferente. Foi o que essa mulher fez. Ela saiu através daquilo que ela necessitava, e ela foi curada. Essa mulher tinha algo que geralmente nós não temos, quando estamos diante de um beco sem saída, quando não há o que fazer: fé. Isso, essa noite o Senhor nos pede: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, mano. Tenha fé. Quando não há o que fazer, coloque naquele que pode fazer. Não tenha medo, eu creio que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Mateus 17:20 diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para você. Um beco sem saída, confia em Deus. Num beco sem saída, amados, quando não há o que fazer, confia em Deus. Pare de questionar Deus quando estiver passando pelo seu deserto. Pare de ter dúvidas de Deus quando você passar pelo seu deserto. Confie no Senhor e marche. Não pare, não desista, prossiga. Eu creio que esse deserto, esse momento em que você estiver passando, o Senhor te abençoará. O Senhor, Ele estará contigo. Quero chamar os levitas. Amados, que a palavra de Deus ela possa essa noite ministrar o seu coração. Nós entendemos que esse momento na vida do povo de Deus em que eles estavam passando era um momento que ele estava em um beco sem saída. Ele estava numa euforia de poder sair da escravidão, em ir para uma terra prometida pelo Senhor, por Deus. Mas quando Deus fala para eles: olha, volte, eles começaram a ficar sem entender nada. Mas o Senhor estava a par de toda aquela situação. Era a palavra de Deus que estava sendo lançada sobre aquele povo. E sabe, amado, quando é a palavra de Deus, só confie.
quando é a palavra do Senhor. Só confia, amado. Que você essa noite possa confiar no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Confie nele, em um momento de luta, de aflição, em um beco sem saída, em que você não sabe o que fazer. Confie nele. Confie nele, amado. Não é fácil passar por lutas, por dificuldade, mas nós temos um Deus que é vivo. Sabe que essa noite a palavra do Senhor, ela vem a ministrar o seu coração, que você possa entender aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Quando passarem por Pierote, o Senhor estará contigo, porque esse momento de luta e dificuldade, talvez Ele deixe você passar para ver o que tem dentro do seu coração. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, amados. O nosso Deus é um Deus que Ele tem cuidado de nós, amados. Sabe, em todo momento da nossa vida o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes. Sabe, que essa noite a palavra de Deus ela possa entrar dentro do teu coração e fazer morada, porque não é uma palavra de um homem, mas é a palavra de Deus ministrando o coração da igreja. E essa noite eu quero declarar isso sobre a sua vida. Sabe, que esse momento de instabilidade, esse momento de dilema que você
esteja passando, esse beco sem saída, ao qual não há onde você ir, sabe, você possa confiar em Deus, possa descansar em Deus. Quando nós passamos por esse momento de luta, não há outra forma a não ser descansar em Deus. Que essa noite a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração e você venha descansar no Senhor. Essa situação que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse momento em que você está passando de beco sem saída não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. Oh, amados, confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, amados. Não caia no seu próprio entendimento. Confie nele, eu creio que ele fará. Que essa noite você possa entender que a palavra de Deus está dizendo para você essa noite. Que você deve confiar nele. Que não haja questionamento diante de provação. E que você marche. Desistir não é uma opção para você. Voltar atrás da sua velha vida não é uma opção. Caminhe. Não fique parado. Não fique prostrado. A palavra já foi lançada. Marche, caminhe, ande. Que você seja abençoado, amado. Que a palavra de Deus venha encontrar uma terra boa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.